tive outros olhares, outros saberes, outros sentimentos em relação ao relacionamento com Deus, a Trindade, a questão do perdão, a questão do julgamento, a questão da prática religiosa, enfim, muitas coisas, né? Não, óbvio que não foi somente o livro A Cabana, o referencial. Eu tive outros referenciais antes, outros autores, outros títulos, outros temas, e a base da formação de teologia me ajudou muito a esclarecer isso aí, né? E, e eu tenho por referência no entendimento, assim como lá no curso de teologia tem-se a explicação de que quem escreveu determinado livro, quando eu falo livro dentro da teologia, eu estou falando da Bíblia, né? A Bíblia é um conjunto de livros. E quando nós pegamos um livro, por exemplo, o Evangelho segundo Mateus, né? Quem escreveu o Evangelho segundo Mateus, a quem é atribuído, qual é a localidade a qual ele foi escrito. Quando nós entendemos e conhecemos o autor de determinada obra, nós conseguimos mergulhar com mais intensidade na profundidade daquela obra. E, e mais ou menos foi assim. É assim, foi não, né? É assim também a minha relação com o livro A Cabana, onde eu procurei saber mais quem é o William Paul Young, quem é o autor deste best-seller, né? O que ele, de onde ele veio, qual é a história de vida dele, enfim. E ao longo dos anos aí existiram vários trechos ou várias íntegras de entrevistas que ele deu em alguns canais de TV, alguns programas de rádio, também lá nos Estados Unidos, que para ele justificar essa explosão dessa obra literária aí, que foi publicada primeiramente no ano de 2007. E as pessoas queriam saber quem era William Paul Young, a história dele. A cabana retratava a história da vida do autor ou não, retratava a história de alguém, né? Enfim, né? E um dos convites, e aí coincidentemente, ano passado, ano passado não, 2019, a gente fica com a cabeça ainda um pouco atrasada, né? Com um delay em relação aos anos, tô achando que era 2020. Mas em 2019, William Paul Young fez um documentário. Eu não sei dizer em que canal de TV passou esse documentário, mas ele está lá gravado no YouTube. Então quem quiser conferir tá lá, né? Eu não vou saber informar você também, mas talvez você possa procurar ali por A Cabana, documentário documentário do autor, algo do gênero, que é quase uma hora em que o autor fala sobre si, a maneira que ele concebeu o livro e tal, tudo aquilo ali, né? E várias mensagens que transcendem o livro A Cabana ele dá nesse comentário. E como eu disse anteriormente, conhecer o autor de uma obra permite que você mergulhe ainda mais na essência daquela obra, dos porquês daquele livro, os porquês daquele filme, os porquês daquela música, enfim, vários porquês. Você conhecendo a história de quem fez, você consegue se aprofundar. E aí existia até mesmo uma relação mais íntima entre você, que é um espectador, e a pessoa que criou aquilo que de certa forma mudou a sua concepção, que agregou algo de valor à sua forma, a forma que você enxerga determinadas formas artísticas, enfim, né? Mas e nesse documentário o William fala uma coisa interessante, né? Que o mundo em si não para, né? Eu não vou só fazer um parênteses aqui, né? A proposta de quinta-feira à noite sempre vem pelo Espiritualidade Consciente do Facebook e pelo Fábio Silva CFC, o Cristão Fora da Caixa no Instagram, falarmos sobre a cabana em mim. E haverão encontros em que eu vou falar um pouco mais dos relatos do autor do livro do que a história da cabana em si, né? Esse tipo de live aqui é mais para quem já leu o livro, para quem assistiu o filme, né? Para quem gostou e quer se aprofundar,
para quem assistiu ou leu e não compreendeu e quer entender algumas lacunas que possam estar abertas aí, né? Possam estar com espaço vago para você que queira compreender mais, certo? Mas em determinados momentos eu vou falar mais do autor mesmo, do que fazer as reflexões sobre certos pontos que existem sobre o livro ou o filme, certo? Mas o William no documentário onde ele explica com profundidade toda a obra e a própria vida dele, ele diz que o próprio ritmo do mundo, que não para, esse mundo nos convida às vezes a nos afastarmos um pouco do cotidiano que nós estamos fazendo parte, para que a gente possa refletir quem somos nós, quem sou eu, né? E para que possa se refletir também o que é sagrado para mim. E nessa questão do sagrado, culturalmente, tradicionalmente, existe uma certa confusão, uma leve distorção dessa palavra aí, que ela permeia basicamente o meio religioso, mas que a palavra sagrado, na sua literalidade, na sua etimologia, na sua origem, sagrado vem do entendimento daquilo que é o mais profundo na nossa existência. Sagrado não tem nada a ver com divindade, sagrado não tem nada a ver com santo, religião, mito, coisas assim, né? Sagrado o que toca você na profundidade, na sua essência, na sua verdade. O que é que você realmente dá valor? Isso aí, se nós formos pegar a realidade que nós vivemos, e aí eu falo para você numa questão da individualidade, que a sua realidade, embora nós estejamos talvez no mesmo bairro, talvez na mesma cidade, talvez na mesma região, estado, país, enfim, talvez nós estejamos na mesma religião, na mesma forma de crença, talvez nós torçamos para o mesmo time de futebol, talvez nós escutemos o mesmo gênero de música, mas a forma que você enxerga essa realidade dentro dessas divisões, desses segmentos aí, seja completamente diferente da minha. Completamente diferente da minha. Mas, mesmo sendo totalmente diferente, várias pessoas colaboraram na sua vida para a construção dessa forma que você enxerga disso que você vive. Você não construiu nada sozinho. Várias pessoas, direta e indiretamente, ajudaram você a construir tudo isso. Mas aí, nesse mundo conturbado aí que a gente vive, onde a gente tem confusões, distorções de ponto de vista e coisas assim, quando nós paramos esse agito todo que a gente faz parte e a gente começa a se questionar quem eu sou realmente, o que é sagrado para mim, ou o que está na minha profundidade do ser, da minha essência, né? E nos damos conta que tudo isso que a gente viveu teve a participação e colaboração de diversas pessoas. Quando paramos para pensar quem são as pessoas sagradas nessa sua existência, embora existam muitas pessoas que te ajudaram a construir tudo isso que você vive, você acaba dando foco para poucas. E essas poucas que eu digo acaba sendo invariavelmente família, né? Mais precisamente pai e mãe. Ou quem já tem acaba indo o olhar e o sentimento para os filhos também, né? São poucas pessoas. E por que algumas poucas pessoas? Porque quando você para e reflete, quando você deseja olhar para a sua profundidade e começa a se dar conta de tudo que você viveu, tudo que você fez, tudo que você valorizou, sofreu ou transcendeu em você, você define essas pessoas mais próximas a você, que estão aqui dentro de você, no seu íntimo, como sendo o sagrado. O sagrado. E aí, quando você tem uma experiência que possa abalar isso que é sagrado, você começa a se questionar e procurar argumentos para não deixar que isso desabe. E a história do autor do livro A Cabana,
ele nos faz refletir exatamente isso, porque ele chega a ser uma história de vida que pode ser uma história vivida pela grande maioria das pessoas hoje no mundo, ou há muito tempo no mundo. Porque o William Paul Young, ele levava uma vida aparentemente normal. Aparentemente normal. Trabalho, casa, família, igreja, atividades sociais, enfim, tudo isso, né? E a vida do William se vê desmoronar quando ele recebe um telefonema. Quando ele pega esse telefone e vê que. Opa, deixa eu mudar assim aqui que eu apertei sem querer. Quando ele pega esse telefone e percebe que é a esposa dele do outro lado da linha, ele atende normalmente, mas a esposa dele fala apenas 3 palavras que coloca, que coloca o mundo dele lá no chão. A esposa dele fala o seguinte: eu sei de tudo. Eu sei de tudo. E aí a vida disfarçada, a vida cotidiana, a vida maquiada que o William vivia, o autor do livro A Cabana, se via abalada simplesmente com essas 3 palavras, porque lá no íntimo dele ele já sabia o que ele guardava, lá no íntimo dele ele sabia que o que ele fazia era errado. Lá no íntimo dele ele sabia que mais cedo ou mais tarde esse erro que ele vivia seria descoberto. Quando a mulher do William falou para ele, eu sei de tudo, ele se deu conta do que era a gravidade, do que ele fazia. Ele mantinha relações com uma funcionária dele. Ele era amante, né? Praticava adultério, enfim, né? Mastigando o negócio. E mais cedo ou mais tarde, a esposa dele descobriu. Olha, eu sei de tudo. E a partir daquele momento, o mundo de William desaba completamente. Porque apesar de ele ter tido uma vida normal, tradicional, corriqueira, ok, conhecia fulana, vou namorar, tá na hora de casar, tá na hora de ter filho, tá na hora de ter um emprego melhor, tá na hora e tá na hora. E muita gente acaba vivendo a vida assim, né? Do tá na hora. Cansei de fazer tal coisa, agora eu vou fazer tal coisa. Eu escutei uma vez de um parente meu, né? Esse parente meu namorava uma menina há cerca de um ano. Ele tinha 21, na época, 21 anos, eu acho. E ele disse o seguinte, né? Já fiz de tudo da vida. Acho que agora eu vou casar. Como se casar fosse uma alternativa do tipo, eu não tenho mais o que fazer, eu acho que agora eu vou casar, vou ter um filho, vou comprar uma casa, né? Eu vou me ferrar trabalhando para comprar uma casa, um apartamento. Como se fosse assim o conceito, né? Talvez por isso que alguns relacionamentos não dão, alguns casamentos não dão certo, né? Na vida de muitas pessoas que que saco que é a vida agora, o que me falta fazer? Não falta fazer mais nada, eu vou casar. Olha que troço interessante, né? Mas a vida de William foi completamente abalada por causa dessa descoberta. Que é a coisa errada que é feita escondida pode ser muito bem escondida, mas uma hora a verdade vem à tona, né? E como diz lá João, né? Evangelho de João, conhecereis a verdade te libertará. Então, muita coisa que estava presa nessa questão emocional e espiritual do William Paul Young foi liberta com esse trauma, com esse abalo emocional que ele teve na descoberta da esposa com esse caso extraconjugal que ele tinha como funcionário. E a partir daquele ponto foi onde ele começou a refletir algumas coisas na vida dele. Que foi aquelas perguntas iniciais ali que eu falei, o mundo não para. E às vezes você está no piloto automático vivendo esse cotidiano, esse dia a dia, esse tradicional, esse normal
que disseram para você que seria o normal não acontecer. Essa vivência na sua religião de forma vazia, essa vivência na sua roda de amigos de forma vazia, essa vivência no seu trabalho de forma vazia, essa vivência no seu relacionamento conjugal, familiar de forma vazia, tão vazio que você acaba procurando fora algo para preencher o vazio que você tem dentro de você, na verdade, né? Esse relacionamento extraconjugal, que tudo bem, todo mundo faz assim, é normal, é normal fazer isso. Mas quando você vê a base da sua construção emocional, da sua construção afetiva e espiritual sendo abalado, você então para e começa a refletir: quem eu sou? O que realmente importa para mim na minha vida? E aí o William, ele teve dois aspectos aí que foram fundamentais para toda a transformação dele, em tudo isso aí, né? Essa descoberta da esposa dele, no caso extraconjugal dele, foi apenas uma fagulhazinha que explodiu uma transformação incrível na vida dele. Tudo que ele precisava era esse incentivo, de alguém abrir os olhos para ele, abrir os olhos dele e mostrar para ele assim: tudo que tu tá vivendo até agora é uma mentira, tudo que tu tá vivendo até agora é uma farsa, tudo, a tua religião, a tua família, a tua história a história com os teus pais, o emprego que tu tem, a família que tu constituiu. O William tinha 5 filhos, teve 5 filhos, né? Esse casamento que tu tá mantendo até agora, tudo isso tu tá fazendo no piloto automático, tudo tu tá fazendo no piloto automático. Então acorda. E às vezes e vai aqui algumas vezes a frasezinha famosa, né, que a gente escuta, né? Ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor, pela dor. E parece que quando se aprende pela dor, o aprendizado é mais intenso, é mais profundo, né? E na verdade existe uma profundidade nisso aqui, porque na dor, quando você para, o que você olha? Você olha para as feridas que você tem, que estão abertas, que estão machucando, que estão sangrando, que estão doendo, que está saindo pus, que está fedendo, que está no aspecto feio, mas que você não quer mostrar, né? Então você tem às vezes feridas na pele abertas, você tem fraturas expostas, mas que você quer disfarçar colocando uma roupa bonita por cima. E aí aquilo ali está doendo, está machucando, está fedendo, está incomodando, mas você não quer mostrar para os outros, você acaba escondendo. Mais ou menos esse é o aspecto do simbolismo da cabana, né? Vamos pegar o título do livro, A Cabana. Por isso que eu estou chamando essas lives de toda quinta-feira à noite de A Cabana em Mim. Porque a cabana é aquele lugarzinho que eu quero guardar os meus entulhos. Aquele lugarzinho que às vezes eu varro a sujeira da casa para deixar a casa bonitinha e coloco lá dentro para esconder. Cabana é aquele lugar onde aquelas coisas que não me servem mais, mas que eu não quero me desapegar, eu deixo guardado lá. Né? Lá da cultura que eu venho, vem da região metropolitana de Porto Alegre, tinha-se o hábito de ter a casa com quintal. Lá no fundo da casa tinha uma casinha menor ou um galpãozinho pequeno que a gente chamava de rancho, né? O rancho. Então guarda as tralhas lá no rancho. Então você tem, talvez aí onde você more, tem o nome de galpãozinho, de casinha, de barraco, né? E que no livro tem o nome de A Cabana. Apesar de ter um contexto diferente ali, a localização da cabana,
a representação dessa cabana é da cabana que nós temos dentro de nós, aqui dentro, no fundo do coração, lá no fundinho do nosso coração, que a gente guarda coisas da nossa vida que são desagradáveis dentro dos padrões sociais, religiosos, emocionais, que hoje dizem ser normais. Só que, como eu disse, vai se vivendo muita coisa pelo automático e acaba se guardando muita coisa lá dentro. Só que chega uma hora que essa cabaninha, esse ranchinho, esse galpãozinho fica estufado de entulho. E aí começa a incomodar. Né? Assim como aqui dentro da gente fica-se estufado de entulho. De emoção negativa, de pensamento negativo, de bloqueios emocionais, de crença limitante, de sentimento reprimido, de desejos não respondidos, de sonhos que a gente teve e que a gente não se puxou para realizar, para ir ao encontro. Tudo isso a gente vai socando lá na nossa cabana interior. E eu falava do William, ele teve dois aspectos importantes para que ele, a partir dessa fagulha da descoberta da esposa dele, ele tivesse toda a transformação na vida dele. Primeiro, ele teve o desejo de restaurar o que ele mesmo tinha arruinado até aquele momento em toda a sua vida. O desejo de restaurar. Né? Então ele definitivamente ele assume um erro. Um erro ele assume. E quando ele assume um erro, ele se dá conta de todos os demais que ele havia cometido na vida. Todos os demais. Como eu disse, foi a fagulha que desencadeou toda a explosão. E assumir o seu maior e mais grave erro é um fator fundamental para que você parta para um processo chamado processo de cura. Quando você está ciente da ferida, quando você está ciente da fratura que te incomoda, que te causa dor, quando você realmente assume, eu estou doente, eu quero curar isso, parabéns, esse é o primeiro passo para o seu processo de cura. Então o William, ele desejou essa restauração, esse processo de cura. Segundo, ele não partiu sozinho para esse processo de cura. Ele fez um acordo com a própria esposa dele. Mas como a esposa dele foi a pessoa que ele mais magoou, mais machucou nessa descoberta, nesse acúmulo de coisas erradas que ele tinha vivido, ele assumiu a responsabilidade de respeitar o prazo para a cura dela, para a transformação dessa mágoa na vida dela. Então não se pode, num processo de cura, num processo de reconciliação, num processo de perdão, por exemplo, você se dá conta, meu Deus, eu errei, eu preciso pedir perdão, tá? Eu vou te pedir perdão. E assim que você pedir perdão, você esperar que a outra pessoa diga, ok, tudo bem, eu te perdoo. Agora vamos viver como se nada tivesse acontecido. Esse é um grande erro, uma grande falha para algumas pessoas que superficialmente entendem ou conhecem todo o processo que o perdão nos coloca em movimento. Todo o processo. Eu falei numa live anterior e vou repetir hoje. A história do livro A Cabana é um processo de 11 anos do autor em uma caminhada em busca do perdão. Do alto perdão. Do alto perdão. Foi quando o William decidiu entrar para dentro é boa, né? Vou tentar melhorar isso. Foi quando o William decidiu ir para dentro de si. Foi quando o William decidiu ir para dentro da sua própria cabana interna e falar com aquela voz mais alta que cada um de nós tem dentro. Quem é católico aí, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O meio de nós é aqui dentro. Então, quando a gente decide
vir aqui para dentro e olhar no nosso mais profundo e ir em busca desse sagrado que existe lá dentro de nós, do o que realmente importa aqui dentro de nós, a gente encontra ele está no meio de nós, ou aquilo que nós chamamos de Deus, a essência divina, o Criador, aquela voz que eu não enxergo, mas eu só consigo sentir às vezes. Quando eu vou ao encontro dela, eu quero gritar, eu quero ser, eu quero rasgar meu peito para que aquela voz também me escute. Porque ela, apesar de estar aqui na profundeza do meu ser, ela está no mais alto da minha existência também. E depois de todo esse processo de 11 anos em busca do perdão do William, existiu um momento na vida dele em que as coisas começaram a desandar. O trabalho dele estava ruim, a remuneração dele estava ruim, o relacionamento dele com a esposa ainda não tinha sido totalmente restabelecido. Ele tinha já acertado algumas coisas, mas um vaso quebrado, depois de juntados cacos e colados, não é mais a mesma coisa, né? Enfim, vários aspectos da vida dele estavam ruins. E chegou uma época de Natal que o William se deu conta que ele não teria recurso financeiro suficiente para presentear todos os membros da família. Então ele decidiu colocar no papel uma história. E ele decidiu começar a escrever então o livro que mais tarde ele chamaria de A Cabana. E basicamente ele escreveu o livro A Cabana na ida e na volta do seu trabalho. Ele morava numa cidade, pegava um trem, dava mais ou menos 45 minutos de viagem de trem. E durante isso aí, então, nós colocamos cerca de 1h30, né, por dia. E nesse intervalo ele colocava o notebook no colo e ia digitando, ia escrevendo a sua história. Escrevendo a sua história. Que inicialmente a intenção era somente de presentear os filhos, a esposa e alguns poucos amigos, né? Ele acabou estendendo um pouquinho mais, ele fez cerca de 15 cópias do manuscrito dessa história original e presenteou alguns amigos. E alguns amigos gostaram tanto da história do livro A Cabana, do simbolismo da vida do William Paul Young, que acabaram passando essas cópias para outras pessoas. E essas pessoas gostaram, foram repassando para outras pessoas, até que um dia alguém entrou em contato com ele e disse que queria replicar a história dele. Queria editar, queria imprimir, queria investir. E depois tem todo o crescimento disso aí. E a maioria de vocês sabe que, para quem já acompanha, essa história teve mais de 20 milhões, pelo menos até 2019, mais de 20 milhões no mundo inteiro. E no Brasil, só no Brasil, cerca de 4 milhões de pessoas são apaixonadas pela temática deste livro. E a mensagem que eu quero deixar para você hoje é desse final, desse meio, desse contexto a qual o livro começou a ser criado. Porque foi no momento da vida do autor em que a situação financeira dele estava ruim. A questão do resgate, da falta de afeto que ele teve dos pais dele. O William, ele é filho de um casal de missionários de uma igreja cristã que desde pequenininho, quando o William era pequenininho, eles se mudaram para a África e os pais eram devotos a um ponto de ser fundamentalistas, que davam muito mais importância para as obras da igreja do que importância para os filhos. Então o William teve grandes problemas de afeto emocional na infância.
William teve uma religiosidade vazia, apesar de participar de grupo de jovens, de grupo missionário, grupo de adultos de igreja. Ele sempre teve um relacionamento muito doutrinário com Deus, muito religioso fundamental, muito religioso tradicional, né? Aquele que faz tudo certinho como manda o figurino, porém aqui dentro não sente na profundidade esse ser divino. O William teve um casamento, um relacionamento afetivo superficial também. Casou porque tinha que casar. O William fez uma prática de adultério na sua vida. Passou por uma crise existencial enorme e acabou pegando tudo que ele tinha vivido, tudo que ele queria transformar, tudo que ele estava aprendendo no processo em busca do perdão que ele tinha proposto a partir da fagulha da revelação grande da esposa dele. E colocou tudo isso no papel. Digitou, né, no notebook, mas vamos, né, usar a expressão colocou no papel, que algumas pessoas entendem mais. Colocou no papel. E aí eu quero deixar para você duas mensagens grandiosas. Tudo o que o William tinha para dar de presente para os filhos, para a esposa, para alguns amigos, era uma simples história que refletia o sofrimento dele e todo o processo de transformação que ele estava em busca. Tudo o que ele tinha para dar era aquilo. E às vezes na vida a gente está exatamente nesse ponto. Eu não tenho mais nada para te dar. Eu só tenho para te dar uma mensagem escrita por WhatsApp. Eu só tenho para te dar um vídeo de 2 minutos pelo Instagram. Eu só tenho para te dar uma live que vai durar 10, 15 minutos no Facebook ou no YouTube. Eu só tenho para te dar uma simples música que dura 1 minuto e eu compus no violão a semana passada. Eu só tenho para te dar um desenho feito à mão e pintado à mão, que nem é uma obra de arte, mas é tudo que eu consigo te dar agora. Eu não tenho nada, eu só tenho isso. E quando chegar, se um dia chegar esse momento na sua vida de pensar assim, eu não tenho nada para dar para os meus filhos, eu só tenho isso. E eu não quero saber qual é o isso que você tem para dar para quem você mais ama nesse mundo. Quando você estiver diante dos seus olhos, eu só tenho isso, dê aquilo com uma intensidade muito grande. Porque se realmente tudo que você tem para dar é isso vai ser o suficientemente bom para aquela pessoa que você ama. E não importa o que seja. Porque se é o tudo que você tem e você entrega, você está dando com todo o seu amor, com toda a sua verdade. Lembra de uma passagem bíblica em que Jesus fala, Jesus está no templo ou na sinagoga, eu não lembro agora, e tem um fariseu, que é um bambambam na época, né? Que ele dá várias moedas lá na oferta e ergue os braços e fala em voz alta: oh meu Deus, como o Senhor é bom, porque não me faz eu ser um miserável, eu tenho condição de te dar muito. E do lado tem uma mulher sozinha, a mulher já não tinha um valor social muito bom, né? E a mulher puxa 2 moedinhas do bolso e humildemente, até o coração um pouco triste, fala assim: isso aqui é tudo que eu tenho para dar, Senhor, me perdoa. E Jesus questiona: quem deu a maior oferta? Quem deu a maior oferta? Em verdade eu vos digo, foi essa mulher aqui, que deu apenas 2 moedas, porque ela deu tudo o que tinha. Então não é uma questão de quantidade, é uma questão de intensidade daquilo que você oferece para o outro. Intensidade.
Segundo aprendizado que eu quero deixar para você hoje é o poder que a escrita tem. Então, se existem coisas na sua vida que você quer transformar, que você quer modificar, que você quer mudar completamente, que você quer se livrar, que você quer curar, perdoar, transformar, livrar-se, começa fazendo esse simples gesto. Pega um papel, pega uma caneta e um lápis e comece a escrever isso aí. Se você quiser transformar isso numa história, não precisa contar literalmente, dando nome aos bois, né, referenciando literalmente o contexto, o que aconteceu. Comece a criar simbolismos. Simbolismos, que foi isso que o William Paul Young usou no seu livro A Cabana. Foram simbolismos. A Missy, que é a filha com 8 anos que morre, é um símbolo. Em outra live eu vou explicar o que ela simboliza. Os filhos que permanecem vivos e calados, afastados dentro de casa é um outro símbolo. A esposa é um símbolo. O amigo que empresta arma é um símbolo. Tudo é um símbolo. E o símbolo, ele não traz o valor em si. O símbolo traz o valor de uma mensagem que ele carrega. E para nós compreendermos uma mensagem de um símbolo, é necessário olhar profundamente lá atrás desse símbolo. Nunca é o símbolo em si. Você faz parte de rituais aí, por exemplo, né? O ritual eucarístico da Igreja Católica, por exemplo. Tudo na mesa eucarística é um símbolo que reflete o pensamento a algo muito maior, a algo muito profundo. Então, o poder da escrita, ele nos traz esse benefício. Porque o poder da escrita, ele é uma manifestação do nosso desejo de verbalização. Vou até falar de novo isso, né? O poder da escrita, ele é o desejo da nossa verbalização. E de novo eu vou citar a frase poderosa de um psicólogo. Quando a boca cala, o corpo fala. E aqueles nossos desejos, emoções, sentimentos que foram reprimidos, foram guardados, que foram apagados naquela questão do tudo bem, deixa assim, não vamos mexer, né? Acaba vindo à tona em forma de algumas doenças, de alguns tiques, de algumas manifestações desagradáveis. Quando a boca cala, o corpo fala, e fala muitas vezes de uma maneira desagradável. Mas quando a boca fala, o corpo sara. Quando nós verbalizamos aquilo que nos incomoda, o nosso corpo se torna livre. E o nosso corpo é a morada do nosso espírito. O nosso corpo é morada do nosso espírito. E quando a gente está prejudicando esse corpo, a gente prejudica o habitante mais valioso que nós temos dentro dele. E que às vezes para encontrar esse habitante é necessário a gente ir lá no profundo da nossa cabana, né? Daquele lugarzinho que a gente guarda os entulhos. Que interessante, né? A ideia é não se aprofundar muito, apesar de nós estarmos aqui há 40 minutos. De novo eu volto a dizer, né? Quando a gente fala daquilo que a gente ama, quando a gente fala daquilo que a gente gosta, o tempo voa. O tempo só não voa quando a gente está fazendo trabalhos que são desagradáveis ao nosso corpo, à nossa alma, ao nosso espírito. Só nessa condição, certo? Quinta-feira que vem eu trago outros aspectos mais aprofundados, tanto da história de vida do autor do livro, como de alguns aspectos do livro, né? Semana que vem eu falo mais necessariamente da... Olá, boa noite, você que está chegando aí. Está chegando agora, pode assistir o
o vídeo gravado, tá? Vai ficar gravado no Instagram e no Facebook também, tá? Sem problema nenhum, certo? Semana que vem eu falo um pouco mais da questão dos contextos que nós vivemos. Hoje eu iniciei falando na questão de que o mundo não para, mas que às vezes nós precisamos parar para refletir quem somos e o que é sagrado para cada um de nós. E semana que vem eu vou falar um pouco das tempestades existentes no mundo que às vezes nos colocam numa reclusão. As tempestades que acontecem no mundo que nos deixam presos dentro da nossa própria casa e sem poder ir para fora, nós acabamos a observar de maneira diferente aquilo que nós temos dentro da nossa casa e não nos damos conta. É exatamente assim que começa o primeiro capítulo do livro A Cabana, falando das tempestades que nos fazem ir para dentro de nós, certo? Um bom final de noite para você, uma boa sexta-feira, um bom final de semana, que Deus acompanhe você, ilumine seu coração e que você não se sinta intimidada de, apesar do mundo não parar, que você tenha coragem de às vezes dizer, chega, eu vou parar um pouco e vou começar a fazer algumas perguntas para mim. E nessas perguntas que eu farei para mim, eu quero encontrar respostas que me ajudarão na minha existência. E que as fagulhas que você tenha que desencadeie o grande desejo de transformações faça com que você exerça o poder da escrita. Se você não tem coragem ou não sabe como verbalizar, o poder da escrita simboliza o seu poder, o seu desejo de verbalização. E quando você verbalizar aquilo que você quer se livrar, o seu corpo vai ser curado. A sua alma vai ser curada. Que Deus abençoe você. Ótimo final de semana. Vida longa e próspera para você e para todos que você ama. Tchau.